Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, eu sou professor de Sociologia dos terceiros anos e hoje nós vamos falar sobre classes sociais, tá? Que são essas estruturas de divisões sociais dentro da sociedade, né? Então vamos lá, ó. As classes sociais são algo muito antigo, né? Elas só não existiam na época das cavernas, né? Porque os humanos não eram muito numerosos, então eles viviam em 20 pessoas no máximo. Então não existiam classes sociais, existiam líderes de grupo, né? Mas a partir do momento que o ser humano passa a cultivar durante o período neolítico, passa a plantar, passa a se organizar em tribos, aí já surgem classes sociais, né? Os chefes das tribos, né? E os soldados, né? Os guerreiros, o povo em geral, e aí vai. Começam a surgir as estruturas sociais. Isso que vocês estão vendo aqui agora está dentro dessa atividade que eu enviei para vocês nos terceiros anos. É uma pirâmide que mostra para vocês a divisão de classes sociais no Brasil. Nós temos agora na década de 20, né? 2020. Nós temos os bilionários, são as pessoas que têm muito dinheiro no Brasil. Hoje são 52 pessoas bilionárias. Quem quiser conferir depois, ó, dá uma olhadinha aqui. Tem uma notícia aqui, né? A Forbes lança que aumentou os bilionários no Brasil, ou seja, os mais ricos estão mais ricos, mesmo com a crise, hein, gente? Mesmo com a crise, tá bom? E aí, pessoal, vamos voltar para nossa atividade. Os bilionários são 52 pessoas no Brasil. Nós temos também os mais ricos, né, que são os milionários, que tem pessoas que têm milhões na conta, 400 milhões, 500 milhões, né, que é muito dinheiro também. Temos a classe média alta, que são aqueles que têm 5, 10, 20 milhões em conta, 30. A classe média, que tem no máximo 1 milhão, 2 milhões em conta, contando com casa, tudo mais assim, né? Não conta no banco, mas digo assim, contando patrimônio, tá bom? Classe média baixa são aquelas pessoas que ganham aí salário 2, 3, 4 salários mínimos. Pobres são aqueles que recebem o salário mínimo. E abaixo da pobreza são aqueles que vivem com menos de um salário mínimo por mês, tá? E isso é um padrão no Brasil, né? Os mais pobres são a maioria e os ricos são a minoria. Não precisa nem estudar muito para saber disso, né, gente? Mas vamos lá, ó. Aí eu quero que vocês pesquisem, eu acabei de falar aí, ó, quantos milionários tem no mundo, tá? Tem uma pergunta para vocês responderem. Aí tem aqui também, pirâmide social do Antigo Egito, né? Vamos lá. Nós tínhamos aí o faraó, que era o rei, o deus, né? O deus rei, tá bom? Era um rei considerado deus divino. Tinha os sacerdotes, que eram aqueles que defendiam o rei, que falavam para as pessoas que o rei era importante, os engenheiros de pirâmides, aquelas pessoas importantes da sociedade. Depois tinha os soldados, que protegiam os mais ricos dos mais pobres, que era a maioria, né? Depois existiam os escribas, que eram aqueles que trabalhavam com as pinturas, com a arquitetura, com a arte do Egito, tá bom? Os artistas. Haviam os comerciantes, que eram aqueles ligados aí ao comércio, logicamente, tá? Os escribas não é somente artistas, não, são também, de certa forma, intelectuais também, porque eles escreviam na linguagem egípcia e tudo mais, tá? Também tinha os artesãos, que eram aquelas pessoas que faziam os trabalhos artesanais, né? Roupas, que produziam coisas que eles usavam, né? Jarros e tudo mais. Tinha os camponeses, que eram aqueles que produziam os alimentos, e tinha os escravos, que era a maioria da sociedade egípcia, que levantava as pirâmides, que fazia de tudo, né? Carregava peso, coitados, né? Eram os mais judiados. Então isso aqui é uma estrutura padrão, né? De pirâmide social, onde os mais ricos ficam em cima e os mais pobres embaixo, tá? Aí tem uma arte para vocês analisarem essa charge da favela aí em cima, o Congresso Nacional, né? Brasília é uma cidade com uma alta renda, tá? Aí tem uma pergunta para vocês aí, tá bom? Para vocês responderem, tá bom? Depois, durante o período feudal, né? Nós tínhamos essa divisão aqui, o senhor feudal em cima, o clero, que eram os padres, as pessoas que sabiam escrever, os intelectuais, os nobres e os guerreiros, que eram as pessoas mais ricas e poderosas, né? Que estavam abaixo também do senhor feudal e do clero, tá? E os soldados, e embaixo os servos, os mais pobres, né? Então é o mesmo padrão, né? Os ricos em cima e os mais pobres embaixo. No meio sempre tem alguém que defende os mais ricos, que são os soldados, né? O exército, né? Tá bom? Sempre para proteger o patrimônio dos mais ricos, né? E os poderosos. 4. Aí faz uma pergunta para você aí, tá?
Os servos, eles não tinham posses. Quem tinha posses eram os guerreiros, eles tinham posses. Tá? O clero sabia escrever, ler, né? E o senhor feudal era quem mandava, era o manda-chuva, tá bom? Depois tem um infográfico sobre o Karl Marx, que é um filósofo, né, alemão muito importante, escreveu livros sobre economia, sobre sociologia, e ele é considerado o pai do comunismo, né? Tão odiado e amado comunismo, né? Por alguns e outros. O comunismo, ele surge com a ideia de que a sociedade ela tem que ser comum, tem que acabar as classes sociais, né? E tem a discussão, o Marx fala sobre a luta de classes, que é a disputa entre os ricos e pobres, isso gera conflito na sociedade e evolução, isso faz com que os mais pobres tenham direitos, e uma das coisas que isso ocorreu ao longo da história, que comprova isso, é o fim da escravidão, por exemplo. Os escravos se rebelaram tanto ao longo da história que chegaram a um ponto que eles venceram e acabou a escravidão, acabou o racismo. Tivemos nos Estados Unidos mesmo a questão do racismo, foi uma luta muito grande, né, da classe mais pobre dos negros, que queriam os mesmos direitos dos brancos. Então isso aqui é a luta de classes, como Marx falava, entre o proletariado, que é os trabalhadores, e os patrões, que são os burgueses, tá bom? Aí nós temos as classes sociais surgindo. O Marx acredita que as classes sociais surgem pela divisão do trabalho, ou seja, se você faz um trabalho mais simples, você é menos valorizado, está na parte mais baixa da pirâmide. Seu trabalho é intelectual, seu trabalho é de comando, você vai estar lá em cima da pirâmide, você vai ser um rei, vai ser um militar, né? Mas isso a gente não escolhe, isso a gente nasce, né? Normalmente você nasce. Para você ser rei, por exemplo, você tinha que nascer filho do rei, senão você nunca seria rei, né? Tá bom? E hoje, mais ou menos assim também, né? Se você quiser ser presidente, por exemplo, uma pessoa poderosa, importante, dificilmente você vai conseguir se for uma pessoa pobre, né? Olha o presidente dos Estados Unidos, é um bilionário, né? Não é à toa, né, que ele é presidente dos Estados Unidos, porque ele tem dinheiro por trás para levantar a campanha dele e tudo mais, né? Então essas classes sociais para o Marx, ele surge com essa divisão do trabalho, tá bom? Quando você divide o trabalho, isso começa a acontecer lá no Neolítico, há 10 mil anos atrás, 12 mil anos atrás, tá bom? E aí começam a ocorrer essas classes sociais. Existiam guerreiros, existiam os líderes das tribos, existiam os trabalhadores braçais, né, as mulheres que tinham pouco direito também. Essas classes sociais eram bem divididas, né? Perfeito? E aí no Brasil a gente também tem essas classes sociais no Brasil, como eu mostrei para vocês, né? Aí tem as perguntas para vocês responderem aqui, tá? As alternativas sobre o que a gente andou falando. E aí, gente, ó... O que acontece? No Brasil, hoje nós temos essa pirâmide, né? E nós temos, por exemplo, os bilionários são 52 que eu já mostrei. Mas e as pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, né? Ó, no ano de 2019, 13 milhões,5 pessoas estavam vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, na miséria extrema mesmo, tá? Sem o mínimo, vivendo com muito pouco dinheiro, tá? E sem energia, e sem tratamento de esgoto, sem água potável. 13 milhões de pessoas, tá? Essa notícia aqui, né, é do ano passado também, mostrando que 13 milhões de pessoas aí estavam vivendo na pobreza também. Agora olha só, depois do auxílio emergencial, né, a renda melhorou bastante do brasileiro, tá? A renda do brasileiro melhorou, principalmente dos mais pobres, tá? Perdão. Eu tô falando dos mais pobres, né? Os mais pobres melhorou bastante a renda, tá bom? Sendo que agora, segundo os novos dados, são apenas 6,9 milhões. Caiu de 13 para 6,9 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza. Ou seja, esse auxílio emergencial de R$ 600 conseguiu em 4, 5 meses reduzir pela metade os miseráveis do Brasil. Né? Infelizmente o governo quer cortar agora, né? Não está preocupado com o povo, infelizmente. Estão preocupados com o prejuízo que esses R$ 600 dá, né? Quando na verdade o prejuízo está na população mais pobre. Olha onde as pessoas vivem, né? Os mais pobres no Brasil, sem esgoto, sem água potável. Então a gente tem que repensar aí quanto à questão desse auxílio emergencial, né, gente? Não dá para aguentar ver a gente passando fome nesse país, mas não. Tomara que esse auxílio e outros auxílios sejam perpétuos e que mantenha as pessoas mais pobres garantidas pelo menos na alimentação, né? Né, pessoal? Então, gente, ó, essa é a atividade que eu passei para vocês, tá bom? Falando sobre classes sociais, nós temos que ser críticos quanto a isso. Será que um dia as classes sociais vão acabar, né? Essa é uma pergunta. Esse rapaz aqui, o Karl Marx, ele acreditava que as classes sociais iriam acabar.
E essa ideia de que as classes sociais iriam acabar um dia é o que se chama de comum, classe comum, que virou o nome comunismo, né? Então, quando alguém falar de comunismo para você, saiba que é uma ideia que propõe que todos tenham a mesma classe social, todos sejam iguais na sociedade, né? Sabe que isso é muito difícil e não deu muito certo no último século, mas ainda há pessoas que lutam para que as sociedades sejam menos divididas, né? E mais justas. Não que seja uma classe só, mas que sejam classes menos gritantes, né? Que não sejam tão distantes o rico do pobre, né? No Brasil, por exemplo, que tem 13 milhões de pessoas passando fome, né, aí necessidade, enquanto 52 têm dinheiro para alimentar todas essas 13 milhões de pessoas, mas preferem não dividir o dinheiro, né? Então esse é o mundo que a gente vive. Então é isso daí, essa é a primeira aula nossa sobre as classes sociais. Obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal, daqui 2 semanas, se eu não me engano.